Olá, começa agora o programa Espaço Aberto. O Centro Infantil Boldrini comemorou em 2014 36 anos de atendimento a crianças e adolescentes com câncer ou doenças do sangue. O hospital filantrópico oferece medicina de qualidade e resultados de tratamento superiores à média nacional. Para avaliar essas mais de 3 décadas de trabalho, temos hoje no nosso estúdio a presidente do Boldrini, doutora Silvia Regina Brandalize, médica especializada em hematologia e oncologia pediátrica, e a enfermeira Carmen Cunha de Melo Rodrigues, responsável pela área de educação da entidade. Doutora Silvia, nesse período de 36 anos, mais de 30 mil pacientes passaram pelo Centro Boldrini, e a taxa de cura é realmente superior à média nacional, como a gente abriu o programa falando, uma taxa aí de 70%, e a taxa nacional hoje está numa média de 47%. Os dados são do INCA, Instituto Nacional do Câncer. O que explica esse alto índice de cura, doutora? Um dos fatores mais importantes é concentrar tudo que é para diagnóstico no mesmo local. Ou seja, o doente vem com a suspeita, se trabalha desde a área do laboratório, da área da genética, da imagem, da biologia molecular, da anatomia patológica, só na mesma instituição. Os procedimentos cirúrgicos também são todos feitos na instituição. E o tratamento quimioterápico, ou radioterápico e a reabilitação também feita nesse local. Isso faz com que você tenha um maior contato em todos os pilares do tratamento. Melhora a qualidade e a hora que você está em contato com diferentes especialistas, você vê um laudo de um exame de imagem e você na clínica vê se concorda, se não concorda, etc. O patologista, ele está junto na reunião para discutir se aquela imagem sugere aquele tipo de tumor ou não. Essa junção de profissionais num mesmo ambiente de trabalho, em reuniões pontuais onde se discute cada caso, isso garante a integralidade do cuidado. Quanto tempo o Boldrini demorou, doutora, para chegar nesse nível e descobrir que essa integração, que os profissionais conversando entre si e trabalhando juntos chegariam ao resultado mais rápido e possibilitaria um começo de tratamento mais rápido no paciente? Olha, Rafael, eu acho que o conceito, ele existiu desde o início. Nós tivemos que priorizar as áreas de menor custo para ir implantando. Então, por exemplo, a área de maior facilidade, de maior uso de laboratório. Aí depois começa com a área da anatomia patológica. Depois vem a área da genética e da biologia molecular. Aí vai para a área da imagem. Você não imagina o que é montar uma estrutura com ressonância, PET-CT, tomógrafos, etc. E agora da reabilitação. Ou seja, a radioterapia também deu um trabalho enorme a conseguir montar. Mas nós tivemos a felicidade de viver numa cidade como Campinas, onde a sociedade responde de maneira muito pontual a essas demandas. Então, até nós finalizamos essa parte formal para diagnóstico há 6 anos atrás, 7 anos atrás, onde todos os equipamentos estão lá. Mas a tecnologia bate na porta a cada manhã. Então, por exemplo, agora os radioterapeutas falam, nós temos que comprar um aparelho que não dá tanto efeito colateral como a ressonância e como a radioterapia convencional que a gente tem. É um aparelho onde a radiação cai no tumor e não espalha pela criança. Ela cai no tumor, ela vai no tumor e cai para a terra. Só que esse aparelho, para fazer a protonterapia, o nome é protonterapia, custa 30 milhões de euros. Então, cada tecnologia que bate a porta, e é uma tecnologia que nós vamos ter que enfrentar, essa tecnologia, tem um objetivo: fazer com que a pessoa curada de câncer não tenha, 10 anos depois ou 15 anos depois, efeito colateral da radioterapia. Então, por exemplo, a cada dia a gente atende um degrau, atende uma demanda, mas logo já surge outra. Quais são os efeitos que podem vir com os anos da radioterapia?
o principal defeito é o retardo do crescimento naquele órgão irradiado. Segundo, é um segundo câncer. Que são os casos de reincidência que a gente vê muito hoje em Não, dia, né? não é Não é a mesma recidiva. coisa. Não é recidiva. É um segundo câncer na área irradiada. Isso, sempre o segundo câncer numa pessoa que já teve vai ser consequência do A tratamento? possibilidade de ter um segundo câncer depois da radioterapia é de 7%. Então, e a matemática é quase que infalível nesses números, né? Então, é nossa tarefa hoje mudarmos a tecnologia, entrarmos nesse desafio da proterapia para não termos esse problema daqui 10, 15 anos. Nos Estados Unidos, em Harvard, eles já conseguiram diminuir para 4%. Essa nova tecnologia reduziu de 8% para 4%. Então, é o que nós vamos perseguir para esses próximos anos. Agora, além de... Pode falar, Carmen. Eu gostaria de acrescentar a isso que a doutora Silvia falou, que eu acho que um diferencial do Boldrini é essa própria filosofia do cuidado dessas pessoas. Que o foco principal não é só a doença e o tratamento, mas é essa pessoa e essa família que tem essa doença. Então, essa filosofia que parece que contagia todo mundo que trabalha lá, onde as pessoas que estão lá vestem esta camisa, de fato, e se comprometem com essa família que está lá. Então, além de toda essa tecnologia que é necessária, sem dúvida, toda a terapia de suporte, a equipe de suporte que tem por trás disso, a gente vê que é bem singular no Boldrini. Essa equipe é composta por que tipo de profissionais, doutora? Olha, desde profissional que trabalha na recepção, o pessoal da área de diagnóstico, de laboratório, de imagem, né, profissionais biólogos, biomédicos, pessoas da área da biomedicina e da parte de tecnologia da informática, médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, nutricionista, assistente social, educador físico, fisiatra, pedagoga, fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional. E mesmo terapia ocupacional, e mesmo uma coisa que para nós é um profissional, é o voluntariado. Nós não conseguimos trabalhar mais sem o voluntariado, que são pessoas que dedicam uma boa parte do seu dia para contar história, ou para cantar, ou para brincar e jogar com a criança, etc. Esses profissionais são remunerados, mas a entidade também conta com essa equipe de apoio que é a de voluntariado. Nós temos contratados pelo hospital, são quase 900 profissionais. Os voluntários, eles fazem tudo que o médico não faz. Nós não cantamos com o doente, a gente não toca violão, não, né? A gente não faz. Nem pintar, de vez em quando a gente pinta, mas em geral não. Então, o voluntário faz todo o suporte afetivo, né? Dá o ombro para a mãe em cima de uma situação tão aflitiva como essa. O voluntário complementa o que os profissionais de saúde não fazem. De uma maneira habitual. Porque afinal de contas são hoje 7.000 pacientes em atendimento no Boldrini. É difícil para o profissional médico e enfermeiro, além de ter que executar a sua função ali de ajudar o tratamento, ainda fazer essa parte meio terapêutica, né? Que é conversar com o paciente. Não, não é meio terapêutica, é terapêutica. Então, por exemplo, quando a gente faz dia da pintura, está precisando um dia da pintura, onde vai a criança, em geral, acima de 4 anos, sem limite superior. Na última pintura, tivemos que baixar para 2 anos para pintar a parede, pintar as coisas. Com isso, você faz um vínculo, não é, da instituição com a criança. E uma coisa interessante, que passadas décadas, o indivíduo vai lá e quer beijar o desenho que ele fez. Ele reconhece uma pintura que foi um irmão que fez. E assim vai. Então, o atingir a pessoa tem vários ângulos. O médico, em geral, fica no físico, não é? Mas tem o aspecto social, o psicológico, o afetivo, o emocional, que essa constelação de pessoas é que consegue cobrir, né, uma abordagem mais holística para a criança. Agora, essa questão terapêutica também ajuda a reduzir um pouco do estresse. Que fica aquele clima, as crianças ficam... Existem crianças que ficam o tempo todo no centro, doutora? Nós temos, a média de internação é de
7 dias. Mas nós temos crianças que ficam internadas um mês. Agora, recente, teve uma que foi internada 5 meses. Então, esse cuidado, que é esse cuidado do brincar, né, de pintar, não sei o quê, ajuda tanto os doentes e os seus familiares, como nós mesmos. O dia que eu participo, assim, de uma pintura, etc., eu ganhei o dia, tá certo? Fica com o braço doendo de ficar pintando, mas tudo bem. Mas, e no dia a dia, a hora que você está um pouco triste, e você olha para o desenho, olha para o mosaico, etc., quebra um pouco a tua tristeza, né? E para você, Carmen, é complicado ver essa realidade de crianças, adolescentes? Como é lidar com isso no seu dia a dia? Como é possível separar? Você passar ali o dia todo no hospital, de repente uma noite toda, e falar, não, agora eu vou para casa, vou esquecer que eu vi tudo isso, vou viver a minha vida, cuidar da minha família. Como fazer essa separação? Olha, Rafaela, eu como estou lá há bastante tempo e sou enfermeira há bastante tempo, antigamente a gente ouvia dizer que para você ser um bom profissional, você não podia se envolver. Hoje eu penso que é o contrário, principalmente nesse caso das doenças crônicas. Você, para cuidar de verdade, você tem que se envolver, você tem que se comprometer e tem que se importar com ele. Essa é a diferença entre você cuidar e você só tratar. Então você tem que se importar com essa pessoa que está lá, com essa família que está lá. Então a gente tem essa preocupação desde saber aonde mora, se tem outros filhos, com quem ficaram os outros filhos, quem está fazendo a atividade da mãe que está aqui, no que ela trabalha, quanto ganha. E a gente envolve toda a equipe, geralmente a enfermagem, como está 24 horas por dia com o paciente, acaba fazendo esse elo com os outros profissionais da equipe, né? Tanto o médico como todos os outros profissionais. Então a gente vê que precisa ter um perfil mesmo especial, não é todo mundo que se adapta a esse tipo de cuidado, esse tipo de paciente, mas quem fica lá é porque se apaixona por isso. E é um aprendizado todos os dias, a gente aprende com essas crianças dos menorzinhos, a gente tira lições de vida com esses pais o tempo todo, que a gente leva para a nossa vida. E a gente aprende a conseguir fazer a separação entre ser profissional. A gente conhece pacientes que a gente viu nascer e hoje estão com 30 anos. Então, não tem como não ter esse vínculo. Mas a gente aprende a separar até onde você é profissional, até onde você é amigo. Para os mais novos que estão chegando, eu costumo dizer assim, se você ainda não sabe separar entre ser profissional e ser amigo, seja um bom profissional. E depois você aprende a fazer essa ligação. Mas para algumas pessoas é difícil, assim, separar, até aprender a fazer isso. Mas na hora que você se envolve com esse contexto todo, né, isso acaba sendo natural. E é importante esse começo, porque quanto mais você conhecer o paciente, mais você vai saber dos limites que ele tem, né, e até onde você pode ir. Não existe limite. Numa relação humana não tem limite. E eu dou exemplo, quando a pessoa pergunta assim, onde você mora? Eu falei, eu não sei se onde mora é onde você vive ou onde você dorme. Porque, na realidade, a minha casa já é hospital, tá certo? Eu sou casada com um cirurgião. Mas se você for no horário da refeição que nós estamos, que é só à noite, eu estou discutindo como é que ele vê o controle da dor, o que ele acha de uma área completamente diferente. Porque é impossível você ter um comportamento que seja assim, né, esquizofrênico, né, onde você deixa um pedaço para lá, um pedaço para cá. A realidade, ela entra no seu cotidiano. E você entra nessa realidade também. Então, não existe linha divisória. E quando se está relacionando com a criança, com a sua mãe, você está falando como, além do profissional, com uma pessoa humana que tem os mesmos problemas em termos de educação de filho, etc., cuidar da casa. E você tem que se inteirar por completo em cima dessa atmosfera.
Essa discussão que a gente está fazendo agora está dentro da questão do tratamento humanizado? Eu ia comentar isso. Esse é o ponto. Rafaela, se fala principal. muito em humanização, né? E eu acho que você não tem humanização se você não tem essa troca, esse envolvimento, esse se importar. Então, isso é que a gente vivencia. Os pacientes, depois de anos curados, que a gente nem o reconhece mais, porque já são homens e mulheres feitos, eles vêm nos visitar, vão lá bater na porta toraciva, querem dar um abraço, vêm agradecer, vêm ver a sua pintura, como ela falou. Então, assim, criou-se um vínculo, né, que foi verdadeiro. Às vezes a gente vai dar aula em outros lugares, outras cidades, eles nos reconhecem, vêm cumprimentar. Então, é uma história, vem trazer os filhos para a gente conhecer, que a gente fala que são nossos netos, né? Convida para o casamento. Então, isso é humanização de fato. Por isso que eu falei que quem está lá é porque conseguiu vestir essa camisa. A realidade do tratamento para o paciente também faz parte do tratamento humanizado? Você sabe que eu não gosto da palavra humanizado, né? Porque outro dia eu estava vendo um tratamento humanizado para cachorro. Eu falei, não, o que será que ele quer falar? O que será que quer falar de tratamento humanizado para cachorro e para os animais? É lógico que se eu trato com uma pessoa humana, é uma pessoa humana. Talvez a palavra mais adequada fosse um tratamento respeitoso, acolhedor, etc., né? Mas a educação para o paciente, né? A educação para a família, sem agredir, sem assustar, para entender a complexidade do problema. Conseguir aceitar que tem que vir uma vez por semana para o hospital. Sair da casa dela às 3 da manhã, chegar no hospital, tomar químio, voltar à tarde, perder a aula. Para você conseguir convencer a criança que ela é o general da guerra dela, você precisa ter um trabalho educativo para a criança, para a sua família, etc. Então, eu acho que a adesão ao tratamento, ela é um ingrediente fundamental para você evitar o abandono, para você evitar o trauma no paciente. E nós fazemos qualquer negócio, se ele quiser tomar a quimioterapia na sala A ou na sala B ou no corredor C, a gente faz qualquer negócio para ele ter a continuidade do tratamento. Mas é enriquecedor quando você vê que a criança perde o medo. Em geral, ela não tem medo, quem tem medo é a mãe. Mas a hora que a mãe perde o medo, fica uma relação mais fácil, inclusive para a criança. Nós vamos a um breve intervalo, estamos no programa Espaço Aberto, voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje conversando a respeito do Centro Boldrini. No último bloco, nós conversamos a respeito da adesão. Doutora, é mais fácil convencer o paciente a começar ou a ficar? Olha, eu não sei o que é mais fácil. Eu acho que na questão de dar o diagnóstico, a dificuldade é mais para nós, médicos, em termos de expor a situação sem assustar a criança e sua família. Ainda é difícil, depois de todos esses anos, chegar para uma família e dizer o caso é esse, é grave? Ainda é muito difícil. É muito difícil e, com frequência, a gente tem que dar uma parada para se recompor de novo, né?
Agora, o interessante é que a criança ela fica te olhando com um olho desse tamanho. E ela lê tua alma. Então, ela percebe quando você está titubeando, né? Agora, depois, para ficar e continuar o tratamento, aí é o contrário, né? A criança que vai ter que adquirir essas convicções para ela deixar de brincar quando ela quer brincar, ter que frequentar o hospital frequentemente, ficar internada. No caso dos enfermeiros, Carmen, qual que é o preparo que eles têm para essa rotina de trabalho junto aos pacientes? Olha, a maioria das pessoas não chega para nós sem uma preparação específica dessa área. Então, eles começam a aprender gradativamente, assumindo níveis diferentes de responsabilidade. E nós temos enfermeiros que fazem essa parte do treinamento, da educação continuada, como o nome diz, continuamente, né? Então, eles vão sendo colocados com profissionais mais antigos, vão assumindo gradativamente esses pacientes. A gente incentiva que participem de reuniões, de treinamentos. E casos, às vezes particulares, situações mais difíceis, são tratados separadamente. Então, isso é um trabalho contínuo. Os enfermeiros passam mais tempo com os pacientes por conta da rotina? Porque os médicos cuidam dos exames, dos detalhes, tudo mais, mas a rotina de passar mais tempo ali com o paciente é do enfermeiro, né? É como eu te falei, né? Dentro da equipe de enfermagem, nós temos enfermeiros e técnicos de enfermagem. E o Boldrini é um dos hospitais que tem o maior número de profissionais, até do que é estipulado por lei, por paciente. E nós temos também um número grande de enfermeiros, que é o que tem nível superior, que são os responsáveis e que tem grande número de atividades específicas com essas pessoas. E realmente, é o que eu te falei, a enfermagem é a única que está 24 horas, né, todos os plantões o tempo todo. Então, fica toda a carga emocional e muita responsabilidade também para essa equipe. Então, essa equipe precisa também ser cuidada, estar preparada. Nós procuramos sempre deixar pessoas mais experientes com os mais novos, sempre distribuindo os mais novos. E sempre avaliando como é que isso está, tanto na parte técnica como na parte emocional, dessa relação com a família, com a criança e dele mesmo dentro da equipe. Então precisa uma atenção constante, sim. É difícil, é uma área bem específica, onde não é todo mundo que se adapta, mas é uma área muito apaixonante para quem fica. Com relação à questão emocional, como lidar com a expectativa desses pacientes? Deve ser grande a expectativa de cura, de sair dali, de começar o tratamento, de não ter que voltar mais, de não ter que passar pela químio, pela rádio. Como que os enfermeiros e os médicos também, doutora, lidam com essa expectativa do paciente? De maneira bem realista, Rafaela. Isso é colocado, como a doutora Silvia já falou, desde o começo do diagnóstico, né? Quais são as expectativas e no passo a passo, eles sabem quando eles vão fazer um exame, onde está se avaliando a resposta ao tratamento, se isso vai ser continuado ou não. Então, essa expectativa é geral, todos estão na mesma torcida, trabalhando com o mesmo objetivo. Agora, a gente vê que tem uma diferença assim, nas doenças oncológicas para as doenças hematológicas crônicas. Porque nas doenças oncológicas, a grande maioria vai ficar curado, mas essa família tem uma interrupção biográfica, né, na sua história de vida temporária. Né, alguns anos, depois vão continuar seguindo, mas voltam para sua rotina. E nas doenças crônicas, essa interrupção biográfica é para a vida toda, porque como né, eles nascem com essa doença, muitas delas são hereditárias e a grande maioria vão levá-la para a sua vida toda. Então, aí a adesão é mais difícil quando eles ficam adolescentes, adultos jovens, começam a engrenar na sua vida de trabalho e tem que manter uma rotina de tratamento para toda a vida. Então, também para a equipe, tanto médico como enfermagem, é mais trabalhoso, mais difícil lidar com esses doentes que eu falei no começo, que não tem cura. A expectativa de vida não é ainda tão boa. E então é uma reincidência, você parece que está sempre assim, se sentindo meio que frustrado de não conseguir. No câncer você vê o resultado muito visivelmente, logo ele tem uma resposta, não, entrou em remissão da doença, então grande chance, provavelmente vai ficar curado. Então existem esses dois lados para você trabalhar na expectativa. Quais se são, a doutora Silvia Rafaela, concorda ou não. Eu não trabalho com expectativa. Sabe por quê? Porque eu não consigo saber o dia da manhã. Então, eu jamais digo para a família, tem 5%, 14%, 28%.
Porque a criança é 100% para aquela mãe. Então, as estatísticas, elas perdem o sentido. E expectativa, se cai do 30, no 40, no 60, etc., também não tem sentido, porque você é único. Num referencial de 0 a 100, você é único. Então, eu acho que o importante de informar é em cima qual é o planejamento que eu vou fazer de tratamento, como ele vai responder, eu não sei. Porque cada um responde de um jeito. Com o mesmo medicamento, com o mesmo tratamento, um responde bem, outro não. Então, eu acho que o evitar de falar em porcentagem, etc., faz com que a criança não fique receosa ou ela se tire, né, do eixo principal de ter a gana, né, ter a vontade de estar vivo, de estar participando, etc. Então, a criança, ela não tem expectativa, sabe por quê? Porque a criança não tem medo, ela tem certeza que ela está bem, ela tem certeza que ela está viva. E ela não pensa no dia de amanhã. Pensar no dia de amanhã é coisa para adulto e para velho. Criança não. Vive um dia de cada vez, né? Ela pensa um dia de cada vez. Então é muito mais fácil você lidar com esse tipo de comportamento do que quando você começa, por exemplo, com o adolescente. O adolescente já começa a ter medo, ele aprende a ter medo. Ele copia o modelo do pai, do avô, etc. Então ele começa a ter medo. Ele já é mais difícil para você tirar essas amarras, porque o medo, ele amarra o indivíduo nas suas emoções. Então é mais difícil tirar no adolescente. É uma oscilação. A gente recentemente saiu um filme aí no cinema, um livro, né? Primeiramente, depois um filme, A Culpa é das Estrelas. Né? Acho que eu fui assistir o filme para ver, antes da gente conversar, para ver quais eram as reações ali. E é impressionante como oscila aquele momento, o adolescente que vive essa questão do câncer. Uma hora ele está muito bem, dizendo, não, eu me superei, estou ótimo. No filme é muito isso, né? O filme relata muito isso. E depois aquela inconstância de pensar, câncer voltou, ou outro tipo de câncer voltou, agora eu não vou ser mais reconhecido por alguém. O menino fala isso no filme, né? Eu queria ser reconhecido, queria que as pessoas... É essa oscilação mesmo que o adolescente Então, vive, mas você né? sabe que o pico da nossa faixa etária é de 4 a 6. Então, já é uma criança que não pensa dessa forma. Acima de 15 anos, corresponde a uns 30% dos doentes. Então, aí tem todo esse perfil. E tem um perfil importante, que é um denominador do adolescente, que é a solidão. O adolescente, ele não quer falar com a mãe nem com o pai para não fazer a mãe sofrer nem o pai. Ele não quer falar com o amigo para não deixar tristeza no amigo. Então, ele fica como um ponto central, ele fechado em si mesmo. Então, a psicologia, né, e o método tem um papel importante em quebrar essa solidão. O filme trata dessa circunstância da solidão com grupos de apoio, em que os jovens se reúnem ali e conversam sobre a doença deles, como eles estão lidando com aquilo. Isso existe dentro do Boldrini? Isso é aconselhável, doutora? Essa é a melhor forma do adolescente lidar com isso? Ele tem essa certa dificuldade de falar a respeito do seu problema, mas ele consegue desenvolver esse diálogo? Você sabe que na área do câncer, isso existiu, agora quase não existe. Mas está começando a emergir nos doentes com doença crônica para a vida inteira. Então, os adolescentes procuram conversar, procuram estudar sobre a questão e discutir sobre seus problemas de fertilidade, de emprego, de escola, etc. Pensar no que vai ser do futuro com relação àquele problema naquele momento, né? Quais são os tipos de câncer mais comuns entre os jovens, doutora? Então, em criança abaixo de 15 anos, é leucemia e tumor do sistema nervoso. Os dois correspondem a 50% dos cânceres. No adolescente, a leucemia continua ainda importante, os linfomas, tumores ósseos, tumor de partes moles, de músculo, e também tumor do sistema nervoso central. Essa questão dos músculos, do sistema nervoso, está ligado à questão do crescimento? Tem uma explicação para essas doenças específicas? O tumor ósseo e de partes moles, que a gente chama de músculo,
tem relação com a idade do estirão de crescimento, né? Que está relacionado com hormônio endógeno. Então tem essa relação, é por isso que tumorose aparece ao redor de 13, 15 anos de idade. E hoje no país, qual é o câncer mais recorrente? Não, é a mesma coisa que no mundo inteiro. 30% dos cânceres da criança abaixo de 18 anos corresponde à leucemia. Os outros 25% correspondem a tumor do sistema nervoso central. Esses dois incidem abaixo de 18 anos em qualquer país. É a mesma porcentagem. Os fatores genéticos são... Os fatores genéticos correspondem à menor parte, corresponde a 2%. Famílias que têm câncer em gente jovem, né, nos seus familiares. Mas todo câncer acaba sendo um desarranjo genético depois, mas não herdado, né? Mas coisa herdada, 2%, 3%. Existe essa questão, por exemplo, tive uma avó que teve câncer, mas a minha mãe não teve. Qual que é essa relação aí de... A relação é assim, ó, Rafaela. O câncer é uma doença da senilidade. Ou seja, de alguma coisa nós vamos morrer, tá certo? Acima de 60 anos, a primeira causa de morte é a doença vascular. Segundo é o câncer. Então, o câncer é uma doença que é esperada naqueles indivíduos que ultrapassaram os 60 anos de idade. O que não é esperado é o câncer numa pessoa de 20, 30 anos de idade. É por isso que o foco nessa faixa etária, você não pega a senilidade, você vai pegar fatores ambientais que estão relacionados com esse câncer. Quais são os índices de câncer entre a juventude hoje? São altos, doutor? Para crianças abaixo de 18 anos, a cada ano é uma taxa de 13 a 15 para cada 100 mil pessoas abaixo de 18 anos de idade. Então, nós teremos por ano 13 a 15 casos novos de câncer para cada 100 mil pessoas abaixo de 18 anos de idade. Essa incidência é uma incidência em vários locais, né, onde passa esse número. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos discutindo hoje a respeito do câncer, mais especificamente sobre o trabalho do Centro Boldrini. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, hoje falando sobre o trabalho do Centro Boldrini. No último bloco, nós tratamos a respeito do câncer na adolescência, discutimos alguns números. Doutora, é um mito dizer que câncer não tem sintoma? Não é questão de mito, é questão de uma inverdade, né? Toda doença, ela dá um sintoma. Ou seja, para você fazer o diagnóstico de uma doença, precisa ter um sintoma. Outra coisa é se você buscar numa pessoa sem sintoma nenhum, se ela tem alguma mutação no gene. Aí é outra história, não é diagnóstico precoce. É o diagnóstico molecular, o diagnóstico genético, né? Mas a hora que eu tenho uma suspeita de câncer ou outra doença, vai ter sintoma. Talvez, Rafaela, o que você quis dizer com o mito é que os sintomas do câncer, principalmente no início do câncer na infância, em geral são inespecíficos, né, doutora Silvia? Então, assim, um câncer do sistema nervoso central
pode ser desde uma dor de cabeça, um estrabismo, uma leve alteração na marcha, que a maioria dos pediatras não relaciona imediatamente com câncer. Lógico que você não vai pensar na primeira hipótese é câncer, tem outras hipóteses, mas ele tem que descartar as outras e pensar em câncer. E como são sintomas inespecíficos, na leucemia também, né, uma leve palidez, uma febrinha, então ninguém pensa que é uma virose. Então nesse sentido que às vezes a gente ouve as pessoas dizerem que não tem sintoma. Tem, os sintomas estão lá. Por isso que a doutora Silvia, os médicos lá insistem tanto em cursos, até orientações para pediatras, para o diagnóstico precoce, por causa que os sintomas são muito inespecíficos. Então, você vê, para tumor cerebral, o tempo médio entre o sintoma e o médico suspeitar de tumor cerebral é de 8 meses a 12 meses. Que é muito Não é tempo. nó. É muita coisa. Leucemia É muito tempo. fica na base de 3 meses entre o primeiro sintoma e pensar. Aí você fala assim, mas por que o médico não pensa? Eu digo, aí o problema é outro. É no curso de graduação da medicina. O tempo dedicado para diagnóstico do câncer na criança é virtualmente 0. Ou seja, tem faculdades de medicina que não tem uma hora, nos 6 anos de medicina para fazer quando pensar de câncer. Como os alunos são espertos, eles fazem as ligas de câncer. Então, eles pedem, assim, no paralelo, para se dar aulas sobre quando suspeitar do câncer da criança. Mas eu vejo que o diagnóstico tardio está muito relacionado com a ausência do ensino nas faculdades de medicina. Mas essa questão melhorou ao longo dos anos com a experiência de vocês? Não. De antecipar o diagnóstico? Não. Mas a gente não Mesmo desiste. com toda a informação e facilidade à informação que existe hoje, Não. essa questão não Mudou. evoluiu. O que mudou através dos tempos é como a formiga, que ela vai lá no açucareiro para pegar o seu alimento. Os alunos, 2º ano, 3º ano, dão a volta, assim, para ter o ensino fora da grade curricular. A grade curricular, ela está muito centrada num programa definido há 50 anos atrás, 40 anos atrás. E ela é engessada. Ela é arcaica. Ela dedica um tempo grande de doenças que já não fazem mais parte da história. E há 40, 50 anos atrás, o câncer era tão presente quanto é hoje? Era presente, só que as pessoas morriam. Então, a gente nem tinha tempo para falar, eu já morria, tá certo? O câncer era uma sentença de morte. Mas esse é um problema que as faculdades de medicina, do curso de enfermagem, dentista, etc., vai ter que enfrentar. É fazer uma adequação do currículo para a data atual. Então, tem muita coisa que você gasta horas, né, do programa que eu não podia pegar e dirigir isso para a área do câncer, tanto do câncer de adulto quanto do câncer da criança. A carga horária do programa curricular das universidades públicas e das privadas é irrisória. Existe interesse por parte delas de fazer essa mudança? Eu acho que o interesse talvez até existisse. Só que cada docente não abre 5 minutos da sua grade. Ele é capaz de gastar 1 hora ou meia hora para falar do ossinho do dedo, para não abrir mão para falar para outra disciplina. Então, essa coisa precisa fazer um terremoto, uma rediscussão sobre a qualidade do ensino, o que ele contempla com os problemas atuais. E eu não tenho dúvida que as doenças degenerativas, as malformações congênitas aumentando assim bastante nos dias de hoje, além do câncer, elas vão ter que entrar na grade curricular de uma maneira importante. Faz parte de um apanhado geral que tem que ser visto primeiro antes que a pessoa busque a sua especialização. Tem que ser visto. Não né? pode ficar só por conta de uma especialização. Não, e tem que ser atingir 100% dos alunos. Mas a medicina hoje, ela caminha para uma especialização precoce. Então, a pessoa no 4º ano já resolve que ela vai ser neurocirurgião. E não quer mais saber de pediatria, de ortopedia, etc.
E o internato eletivo já começa no 5º ano. Ou seja, a pessoa se forma sem ter uma visão global, né? E esse é um problema que tem em toda a América Latina e que de alguma forma vai ter que ser sanado aí no futuro próximo. Enquanto isso não acontece, fica os pais de crianças e adolescentes, para começar, como corresponsáveis de observar o tempo todo seus filhos e dizer, não é só uma dor de cabeça, vamos investigar. Não é só uma dor, vamos investigar. Ou não dá para viver essa realidade. Não dá. Fazer um diagnóstico, a suspeita é tarefa do médico e do profissional de saúde. É a enfermeira, é o dentista, que percebe que um dente está esquisito, que não é um abscesso, que lá pode ser um câncer na arcada dentária. Boldrini fez um folheto com sinais de alerta do câncer, né? Justamente mostrando que esses são sinais de alerta. E foi distribuído para todas as unidades básicas, né? Esses estudantes também levaram para distribuir e para tentar ajudar a divulgar isso e ficar uma maneira mais conhecida. Porque uma coisa que mudou muito nos últimos anos, com esse tratamento e com esses índices de cura, como antigamente se curasse o câncer, não importa que jeito ficou, estava bom. Curou o câncer, já era lucro. Hoje não, se preocupa muito com ele ser curado, com qualidade de vida, ser um sujeito que continue produtivo, inserido na sua sociedade, vai ter sua família. Por isso, né, que essa preocupação, isso mudou muito, com a qualidade do tratamento e com esse resultado, tanto físico quanto emocional. Então, isso mudou bastante nesse contexto. Hoje se sabe que uma grande porcentagem dos adultos hoje são pessoas curadas de câncer na infância. E isso, a tendência é ser cada vez maior. Então, a qualidade desse tratamento é uma preocupação grande. Esse material de instrução, ele é específico para cada tipo de câncer ou ele é generalizado? Esse folheto, ele é para todos os tipos, né? Então, são sinais de alerta para todos os tipos. Mas também é generalizado. Tem texto escrito para a avó. Não, eu falei desse folder dos sinais de alerta, é para todos. Não, os sinais de alerta é para profissionais de saúde. Então, são 8 tipos mais frequentes. Quem fez o texto foi a Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica. Nós só ficamos encarregados de fazer a tradução, mas é para profissional de saúde. Vó é para fazer cafuné. Mãe, fazer um agrado. Ela não tem que saber nada dessas coisas. Agora, a parte educativa que a gente faz para os familiares é específica sobre cada tipo de câncer, mas pega a generalidade sobre relacionamento com os outros irmãos, o cuidado da escola, né, que ajuda todas as categorias. Quando se existe uma suspeita, o termo suspeita é complicado, né? Quando se comprovado que a criança ou adolescente... Suspeita tá bom. Suspeita é razoável. Tá bom. Não é a realidade. Suspeita. Qual é o primeiro passo que uma família tem que... A família, ela não tem responsabilidade nenhuma pelo de diagnóstico. seguir o passo. Quem segue o passo é o médico. A hora que o médico, ele suspeita que uma palidez, que pode ser uma anemia por falta de comida, mas também pode ser leucemia, porque apareceu um outro sintoma, por exemplo, dor nos ossos, e ele percebe que tem uma coisa distante, ele levanta essa possibilidade, ele é que tem que saber que exame ele faz. Não é mãe, nem tio, nem nada, né? O papel da criança, da família, então, é só de prestar aquele apoio e dar sequência ao tratamento, mas a hora que ela recebe aquele choque de informação, confirmado que a criança existe portadora daquela doença ou adolescente, é papel do médico fazer essa instrução, porque a família deve entrar num momento de desespero, Quais são as reações que vocês enfrentaram nesses, claro que 36 anos são reações inúmeras, mas quais foram as reações mais adversas que vocês encontraram? Deixa eu falar uma coisa com você. Eu aprendi com uma amiga minha que teve o diagnóstico de leucemia, já adulta, e que ela falou, Silvia, sabe de uma coisa? Elefante, se você cortar pedacinho da orelha, da tromba, etc., você come ele inteiro. E eu achei interessante essa observação, porque aconteceu com ela mesma. Doutora Linda Narraz, era uma médica. E aí ela começa contando o médico
que fala assim, olha, isso daqui talvez possa ser, mas a gente vai ter que fazer tal coisa. Você vai levando a família a acompanhar a tua linha de raciocínio. Aí sempre vem a mãe e fala assim, mas pode ser leucemia? Pode. Por exemplo, às vezes eu já vi o periférico que tem o sangue, que tem leucemia. Mas você fala para a mãe, olha, eu vou ter que colher uma medula para ver se é, o que que tem na medula, etc. Toda mãe pergunta, pode ser leucemia? Eu falo, pode, mas nós vamos fazer o exame. Então, de pequeno susto em pequeno susto, você come o elefante inteiro. E para os adultos? Quais as reações são? A maturidade faz com que a pessoa aceite com mais facilidade que é uma circunstância temporária, que pode ter cura, que tem solução ou que não tem? O racional aí não conta muito. Eu não trato de adulto, né? Nós temos Eu não trato de jovens, adulto. E se você falar... Mas pela experiência de vida. Não, se você fala assim, 29 anos, a gente vai até 29, é adulto, eu falo, não, 29 é como meu filho, me põe no colo, 29, né? Agora, eu vejo quando a gente ouve falar de alguém que teve o diagnóstico, é um susto total. Mas o médico de adulto tem um jeito de falar diferente do que o médico pediatra, né? O pediatra, ele não olha a doença, ele não olha o órgão, ele olha a constelação do indivíduo e da sua família. Alguma possibilidade de cura para o câncer? Olha, quando a gente diz que 70% tem cura, É um índice é 70%. E se você falar assim, e como é que está em grandes centros de países desenvolvidos? Está chegando quase 80%. Então a gente sabe que tem que ir dos 70 aos 80. Aí você fala, e se vira a moeda? A moeda eu vou ter 20% de insucesso, ou 30% de insucesso. É esse insucesso que faz você caminhar em novas pesquisas, novas tecnologias. Mas quando a gente fala 70% de cura, é 70% de cura. Agora a gente ouve tanta discussão, doutora, no sentido de não existe interesse da indústria farmacêutica de produzir não existe interesse do governo de fazer pesquisas porque a gente vê pela sua explicação que existe tanto avanço esse tempo todo, não é possível que não exista uma busca por isso. Não é verdade. A indústria, ela, através da motivação dela, né, ela caminhou a passos largos. E a hora que a gente olha para os adultos, e eu estou aprendendo muito agora com os adultos, em cima de novos tratamentos para adultos, para trazer isso para a área pediátrica. Então, o laboratório de medicina avançou muito nas novas drogas, da terapia-alvo. O governo está investindo, e você pega o estado de São Paulo, a hora que você faz a rede Hebe Camargo, que é para câncer. Existe uma preocupação em monitorar a entrada do indivíduo, se ele começou o tratamento nos primeiros 60 dias. O Tribunal de Contas monitorando a área da saúde também. Então, eu acho que no Brasil teve esse avanço por parte do Tribunal de Contas, do Ministério da Saúde, e as secretarias estaduais, eu pego como exemplo São Paulo, deu um salto de qualidade. E hoje nós estamos trabalhando por um prontuário eletrônico comum para poder ter o monitoramento dos resultados em todos os hospitais. Repressão da demanda, por exemplo, não pode ter fila para a terapia, não pode ter fila para começar um tratamento ou fazer um exame de imagem. Então, a rede Hebe Camargo no estado de São Paulo, ela fortalece essa monitorização. E que eu acho que é importante. Esse é o papel do poder público. Existe alguma chance? Por que hoje é tão difícil para o poder público viabilizar o tratamento por si só? Porque hoje existem diversos hospitais filantrópicos, entidades que auxiliam, claro que via SUS, esse tratamento. Por que não o governo fazer por si só? Existe? Hoje é eficiente, é eficaz o tratamento de oncologia para os pacientes? Eu estou dizendo, a hora que você pega o estado de São Paulo, você tem 47 hospitais, são hospitais de ensino e filantrópico. Tem uns que são públicos ou não. O contingente do poder público, que pode corresponder, eu não sei esse número exato, chega a ser 20% dos hospitais, eles dão conta do recado. Os hospitais filantrópicos,
que acabam tendo a isenção de uma série de impostos, ele também dão conta do seu recado. Então, se nós pegarmos o estado de São Paulo, eu acho que existe um esforço. Mas aí você pergunta assim para mim, mas por que o estado de São Paulo está ainda com 47% de cura? Eu digo porque essa rede não está devidamente estruturada como está nos países do primeiro mundo, onde eles definem qual é a instituição que pode operar tumor cerebral, qual a instituição que pode cuidar de uma leucemia mieloide, que é a leucemia mais grave de criança. Então, essa hierarquização da complexidade do tratamento, não temos ainda que fazer, mas estamos caminhando para isso, né? É por isso que esse monitoramento vai analisar o resultado de cada hospital. E há 2 semanas, ou 1 semana, na Secretaria da Saúde de São Paulo, eu vi uma apresentação do secretário mostrando os resultados de mortalidade e outros parâmetros para a cirurgia de pâncreas, para a cirurgia de fígado, para a cirurgia coronariana. Aí até eu pedi para ir para a área do câncer infantil, mostrando que a Secretaria da Saúde de São Paulo, ela olha o sistema do ponto de vista de uma gestão, onde ele paga para um atendimento e ele quer ver o resultado. Resultado quantitativo e de qualidade. Qualidade é índice de cura, sucesso do tratamento. Então, embora no Brasil a gente tenha o hábito de pegar um pessimismo geral, eu te digo assim, não é o momento para pessimismo. É o momento para a gente compreender que dentro do estado de São Paulo, eu vou falar em estado de São Paulo, existe essa tarefa de monitorizar. E agora recente, que eu tive que escrever lá para Amsterdã o resultado do tratamento do câncer no Brasil, eu vejo que o Tribunal de Contas da União, que parece tão distante, né? Ele fez um diagnóstico brilhante do que se passa, em 2012 eles publicaram, do que se passa em termos de atraso para quimio, atraso para a terapia, e ele apresenta as propostas. É o Tribunal de Contas que passa para o Ministério da Saúde quais as recomendações. E ele fica atrás do Ministério para fazer aquilo lá. Ou seja, eu acho que a gente vai avançando. Nós vamos ao breve intervalo. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje estamos tratando a respeito do Centro Boldrini. Voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje estamos conhecendo detalhes do trabalho do Centro Boldrini. Já estamos caminhando para o último bloco de conversa e no terceiro bloco, conversamos a respeito de recursos e investimentos. Doutora, a senhora me explicava que 80% dos pacientes hoje são via SUS, mas que esses tratamentos só garantem 30% dos recursos do Centro Boldrini, é isso mesmo? Isso. O Boldrini, ele tem um custo operacional de 4 milhões mês. Eu jamais pensei que fosse cuidar de 4 milhões mês. 30% da receita vem dos 80 de SUS. 30% vem dos 20 de convênio privado. E, Rafaela, 30, 40 vem de doação da cidade de Campinas. O Boldrini, ele não existiria com essa qualidade, com essa tecnologia, sem a contribuição pontual da sociedade de Campinas. Isso significa que a cidade não falhou esse tempo todo em apoio a vocês não, nesses 36 anos? A cidade continua, assim, há quase 40 anos,
respondendo de maneira bem presente, né, para a demanda do hospital. Mas também a gente tem a plena convicção de que nós temos que prestar conta do que fazemos. Então agora nós estamos na campanha já há uns 3, 4 anos para montar um prédio de pesquisa. Aí você fala, pesquisa para quê? Eu falo, olha, o nosso coração de médico está nos 20% ou 30% que vão mal. É nesses 20% a 30% que você pergunta o que eu posso fazer para melhorar. E o que é preciso, doutora? Que tipo de pesquisas o Instituto pretende? A busca de novas drogas, sequenciar o câncer da criança em todos os seus aspectos. E uma coisa que pode parecer fantasia, que é fazer engenharia genética. Ensinar uma célula maligna a ser reconhecida por uma célula boa, que vai lá e destrói a célula. Hoje você vê alguns tipos de leucemia que tem essa engenharia. Então, a imunologia do câncer, a genética molecular, vão ser as ferramentas para daqui 10, 15 anos. Agora o Centro Boldrini também abre espaço para pesquisadores jovens ainda que estão cursando faculdade. Como que é esse processo de pesquisa? É maravilhoso, viu? É maravilhoso porque a área da biomedicina, médico sempre foi muito ciumento para ser só ele no hospital, no máximo deixa um espaço para enfermeira. Mas hoje a gente abre lugar para os profissionais da biomedicina, porque eles vêm com outra cabeça. Eles vêm com a cabeça na molécula, vêm com a cabeça no gene, no fracionamento do gene. Então, eles trazem um aporte de conhecimento muito importante, uma nova visão. Recentemente, teve um pesquisador dos seus 30 anos falando sobre ressonância nuclear magnética das proteínas do plasma. Nós, médicos, conhecemos a ressonância com aquele filme de raio-x. Mas ele fez uma palestra sobre a ressonância da proteína do plasma. Então, ele vai no síncroton, que é pertinho do Boldrini, e lá faz a ressonância da proteína. A hora que você olha a imagem, é como se estivesse olhando para o universo, com vários satélites, e tudo já vem com legenda. De maneira que você começa a entender sobre outro prisma, como é que aquele remédio A, qual é o alvo dele, aqui nesse planeta e nesse planeta. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma de que houve um terremoto nos nossos conhecimentos, no sentido de ter um novo enfoque, um novo desafio, para conhecer como é que um determinado produto atua no indivíduo, que tem a sua constituição genética, tem o seu fígado, tem o seu meio ambiente, que o fígado é a fábrica, né? E naquele indivíduo, naquele contexto, como é que aquela droga, que é o medicamento, funciona com a terapia-alvo. Então, a hora que a gente vai entrar agora nos tratamentos de adulto, trazer essa perspectiva da terapia-alvo de adulto para o câncer da criança e do adolescente. E aí, isso se chama metabolômica. Metabolômica é a ressonância nuclear magnética que você vê da proteína do plasma. E o que a gente aprendeu com esses jovens pesquisadores? Nós aprendemos que o gene é uma fotografia. Ele se expressa através de uma proteína, que chama proteoma. Daqui chama genoma, depois chama proteoma. Mas o proteoma, ele não faz nada sem um transcrito, ele passa essa informação, então chama transcriptoma. E aí você tem o metabolismo final, que chama metabolômica. Então é nessa via, que parece complexa, mas não é. Não é para os indivíduos que são treinados especificamente para ficar em bancada de laboratório, trabalhando com essa metodologia. Então, eles trazem um aporte de conhecimento. Então, nas nossas reuniões clínicas, eu peço para eles sempre estarem presentes, para eles entenderem qual é o nosso problema e como é que eles podem resolver. Carmen, na prática, a gente está vendo aí uma busca incansável, claro que sempre, pela cura, e a busca de
novas e possíveis tecnologias. E para vocês, que estão no campo, na rotina aí o mais próximo possível dos pacientes, quais são as expectativas? Quais são os sonhos que os enfermeiros do Boldrini têm para o trabalho? O que a gente aprende nesse tempo todo, que nós nunca podemos parar de aprender. Como disse a doutora Silva, a tecnologia está batendo na porta, os desafios estão batendo na porta. E uma coisa que nos motiva muito lá, pelo menos a maioria de nós, eu falo assim, quando você pensa que você atingiu um objetivo, uma meta que nos foi dada, que você vai feliz da vida quando você estivesse chegando na linha de chegada, você aparentemente se decepciona porque já tem mais 3 começando atrás. A doutora Silvia fala que ela está sempre atrás da gente beliscando, assim, para você não sentar. Né? Então, isso você tem que estar constantemente angustiado, constantemente, no bom sentido, né? Inconformado com a situação, assim, apesar de sermos considerados um centro de referência, sabemos que temos um bom resultado, a gente acha que não está bom em vários aspectos. E a gente olha modelos aí que estão melhores que nós, no primeiro mundo, principalmente, e que os enfermeiros são especialistas nessa área de atenção, por exemplo, em quimioterapia. Só enfermeiros especialistas com certificação atuam em determinadas áreas muito específicas. Então, nós temos essa meta dentro da educação, dentro do que hoje se fala muito, que é a segurança do paciente, de ir nos aprimorando, sem esquecer esse lado humano do cuidado da pessoa. Não queremos pessoas meramente técnicas. Nessa área da enfermagem isso é impossível. Nem profissionais tão vislumbrados com a questão da cura que não consigam lidar com uma rotina que ainda tem que ser vivida até que se chegue a esse ponto. E sem deixar de dar importância para aquilo que é básico, como a alimentação, a higiene, que faz parte do nosso cuidado, é tão importante quanto a quimioterapia, a transfusão, outras drogas. Então, mas que isso vem esse desafio que seja um motivador, de que a gente tem que se aprimorar, não podemos nos acomodar nessa rotina, no que temos hoje, olhando para esse universo. Então, quando os enfermeiros também participam, na medida do possível, dessas reuniões clínicas, e vem que tem um universo de palavras que a gente nem conhecia antes, são coisas novas, que parece mesmo um universo que está se abrindo e fala assim, meu Deus, o que é isso? Né? A gente se vê na obrigação de tentar entender. Então, quanto mais entender, mais trabalho conjunto, né, doutora? Que é o objetivo. E mais trabalho para fazer, e mais parcerias, e melhores resultados, mas sem nunca esquecer, eu falo que a enfermagem, ela tem que ser sempre uma profissão, por mais que se especialize, holística. A gente não pode fragmentar. Ele tem que ver sempre essa pessoa, até porque os cuidados básicos dele dependem muitas vezes da gente. Agora, para tanta busca por novos recursos, com novas ideias e um novo centro de pesquisa e tantos detalhes, é preciso dinheiro, é preciso recurso para isso, né, doutora? Agora, o centro não conta só também com a questão das doações dos campineiros. Ela tem as suas próprias ações que movimentam aí o levantamento de recursos. Quais são as ações que o Boldrini tem hoje para o levantamento? Não, a gente não sabe vender nada. Eu, particularmente, não sei vender conhecimento, não sei vender afeto. Nunca fiz clínica privada. Então, o Boldrini, ele não vende nada. Né? Outro dia teve um hospital que queria comprar serviço de laboratório. Eu falei, não, a gente não está vendendo. Porque nós temos uma sobrecarga diária para atender os nossos pacientes que não dá para fazer mais nada. Então, o que acontece? A única maneira, fora as campanhas de doação, é fazer projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, nós vamos atrás de agências de fomento de pesquisa, FAPESP, CNPq. Então, é nessa linha que a gente vai. Mas é uma linha que acaba dando mais trabalho. Mas, por outro lado, ela melhora a qualidade daquilo que a gente faz, dado os resultados finais. Mas, como a Carmen disse, a nossa grande força motivadora é a angústia, é a força propulsora. É a angústia de chegar perto do 100 ou chegar no 100, a angústia de trabalhar na prevenção do câncer da criança. Aliviador. Né? Da aliviador, uma série de coisas, novos mecanismos para pessoas com doenças incuráveis. Eu que tive a felicidade de acompanhar a poliomielite
que antes dava tanto estrago e hoje já não existe mais, quase a doença, por causa da vacina, eu espero ver isso para a área do câncer, onde você pode saber que é uma doença que já foi resolvida. Ou seja, a angústia, ela é necessária para o seu desenvolvimento. É coisa que a gente não aceita, não é? Nós gostaríamos de aprender a vida numa boa, sem sofrimento, sem nada. Sem tanta ansiedade, né? Mas eu acho que Deus fez certo, viu? Ele dá na medida do nosso cobertor. Que se for para sofrer, que seja por um bom motivo, né, doutora? Isso. Para alcançar um objetivo maior, né? Se você que está nos assistindo quiser conhecer mais a respeito do Centro Boldrini, você pode acessar através do site www.boldrini.org.br e também, se quiser mais informações, pode ser também através do telefone 19 3787 5000. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Doutora Silvia, muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter vindo, por ter nos esclarecido tantos detalhes e por nos dar a oportunidade de conhecer o trabalho do Centro Boldrini. Obrigada. Carmen, obrigada também pela sua presença e por ter ensinado para a gente aí o quão duro, mas o quão compensador é viver a rotina desses pacientes como enfermeira. Obrigada. Muito obrigada. Nosso programa, então, vai chegando ao fim. Esse é o Espaço Aberto. Até a próxima edição.